estudantes do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula 52 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, vamos precisar do caderno, lápis, borracha e apontador. Como você já tem à mão esses materiais, vamos registrar as informações da aula de hoje. Coloque a data, o seu nome e aula 52 de língua portuguesa. Tudo anotado no caderno? Então vamos relembrar a nossa aula anterior? Na aula anterior eu trouxe a caixa surpresa para vocês e nós relembramos ou conhecemos vários elementos da história Os 8 Pares de Sapato da Cinderela. Nós também conhecemos um pouquinho sobre os autores e sobre o ilustrador. Nós fizemos a leitura da sinopse da história, que está na contracapa do livro.
iniciamos a leitura até a parte onde a Cinderela estava naquele sótão que tinha uma bagunça de A a Z. E respondemos algumas perguntas sobre a parte do conto que nós já lemos. Na aula de hoje, nós vamos pensar um pouquinho sobre a capa do livro antes de retomarmos a nossa leitura. Então, fiquem de olho aí no título. Como é que vocês estão vendo o título desse livro? Observaram que o título do livro, o nome desse conto, está escrito com letra cursiva? Isso mesmo, aqui eu tenho a reprodução desse título. Os 8 pares de sapatos de Cinderela. Quando nós utilizamos a letra cursiva, nós temos que nos lembrar do uso da letra maiúscula. Quando é que eu uso letra maiúscula? No início de frases. Então, olha aqui, ó. Esse O, ele está em letra maiúscula, porque é o início do título, certo? Em que outro momento desse título também foi utilizada a letra maiúscula? Falem aí para mim. Eu usei lá no os, porque é o início do título, começo da frase. Em que outro momento? Acertou quem disse? Em Cinderela. Aqui a letra C também foi utilizada a letra maiúscula. Por quê? Porque é um nome próprio, um nome de pessoa, um nome de personagem. Então, nós precisamos fazer uso da letra maiúscula. Então, aqui no título, a gente vê os dois usos da letra maiúscula, no início das frases e em nomes próprios. Aqui vocês estão vendo uma reprodução de uma página do livro também. Lembram que eu falei lá na aula anterior que esse texto está escrito com a letra de imprensa minúscula? Então, o nome dos personagens e também o início das frases é utilizado letra maiúscula. Então, veja aqui, ó. Coincidentemente, tem Cinderela já no início da frase. Então, foi utilizado por ser nome próprio e por ser início da frase. Então, todo começo de frase, nós utilizamos letra maiúscula e em nomes próprios. Aqui vocês estão vendo duas fichas que nós iremos colocar no nosso alfabeto. São nomes de duas personagens. Aqui, então, a gente já vê Cinderela escrito com letra maiúscula, porque é o nome próprio. Então, nós vamos escrever o nome das duas filhas da madrasta da Cinderela, porque são nomes próprios, e nós já temos aqui na letra maiúscula, na letra de imprensa maiúscula, na letra de imprensa minúscula com a inicial maiúscula, e nós vamos escrever agora com letra cursiva. Então, fiquem bem atentos aqui ao traçado que a professora vai fazer. Então, a primeira personagem é a Cremilda. Então, aqui eu vou fazer o C maiúsculo, né? R-E-M-I-L-D-A. Cremilda com a letra maiúscula. Mesma coisa aqui no nome da Romilda. Então, o R vai ser maiúsculo, porque é um nome próprio. Então, R-O-M-I-L-D-A. Romilda. Então, esses dois nomes de personagens, agora nós vamos incluir lá no nosso alfabeto. A primeira palavra que nós vamos colocar no alfabeto é a palavra Cremilda. Cremilda começa com a letra C. Então, vamos fazer a leitura do alfabeto até localizarmos a letra C. A, B, C. O C é a terceira letra do alfabeto. Então, aqui nós temos a palavra capacete, que nós vamos substituir por Cremilda. Então, vou tirar aqui capacete e vou colocar Cremilda, que nós escrevemos ali anteriormente com a letra cursiva, lembrando que devemos usar a inicial maiúscula.
Vamos agora colocar a palavra Romilda. Então, estávamos no C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Localizamos o R. Aqui no R eu tenho Rosiana Murray, que é uma autora. Então, eu vou substituir aqui agora e vou colocar Romilda, que foi a palavra que nós escrevemos na nossa atividade anterior. Vamos continuar para concluirmos o alfabeto? Estávamos no R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Concluímos o nosso alfabeto de hoje. Então, agora nós vamos continuar a nossa leitura. Mas antes, vamos relembrar o que nós já conhecemos dessa história. Eu trouxe algumas imagens e vocês vão relembrando aí as imagens e a gente vai relembrando essa história para então continuarmos a leitura. A Cinderela tinha uma família lá com seu pai, com a sua mãe, eles viviam felizes até que a sua mãe adoeceu e morreu. O pai da Cinderela ficou muito triste, passou a usar só roupas pretas, mas com o tempo essa tristeza foi diminuindo e ele voltou a usar roupas coloridas. Comprando roupas, ele conheceu uma costureira com quem ele se casou e então a Cinderela passou a morar junto com o pai, a madrasta e as duas filhas dela. A Cinderela era obrigada a fazer toda a limpeza da casa. Até que um dia muito feliz, elas receberam um convite para participarem de um baile promovido pelo príncipe. A Cinderela queria muito ir a esse baile, mas a madrasta impôs a ela uma condição. Ela só poderia ir ao baile depois de limpar todo o sótão. O sótão estava muito bagunçado, tinha uma bagunça de A a Z lá. E antes de nós retomarmos essa leitura, eu quero chamar a atenção de vocês para um trechinho desse texto, onde fala que o sótão estava muito bagunçado, bagunçadíssimo, muitíssimo bagunçadíssimo. Observem essa frase, muitíssimo bagunçadíssimo. O que será que o autor quis dizer, o que ele quis enfatizar usando essas palavras? Muitíssimo bagunçadíssimo. Quando você ouve essa frase, você tem a dimensão do tamanho dessa bagunça? Observem nessas duas palavras o uso do íssimo. Olha só, íssimo. Quando eu quero supervalorizar alguma coisa, quero enfatizar, dizer, exagerar mesmo, dizer que é muito, eu uso palavras com essa terminação, íssimo. Então agora, junto comigo, nós vamos pensar em outras palavras lá do texto em que nós poderíamos usar essa terminação nas palavras, o íssimo, e deixar com que essas qualidades que vão aparecer nas frases estejam supervalorizadas, exageradas. Então, a primeira frase que nós vamos fazer é essa aí. Era uma vez uma linda menina chamada Cinderela. E eu quero dizer que essa menina era muito linda. Então, como é que eu tenho que escrever? Uma pessoa muito linda é uma pessoa lindíssima. Isso mesmo, observem lá, lindíssima. Então, eu escrevo supervalorizando a beleza da Cinderela. Então, agora eu vou dar um tempinho para você registrar a palavra lindíssima no caderno e nós já vamos fazer mais duas frases.
registrou a palavra lindíssima? Então vejam, eu fiz aqui também, ó. Lindíssima. Atenção ao uso dos dois S's, o I tem que estar acentuado. E lá quando a gente falou do sótão, ele era bagunçadíssimo. Agora a Cinderela é muito linda, então ela é lindíssima. Vamos para mais uma? Olha só, próxima frase. Porém, um dia, um triste dia, a mãe de Cinderela ficou doente e morreu. Eu quero dizer que ela ficou muito doente. Então, como que eu escrevo para enfatizar que ela estava doente? Ela estava doentíssima. Vamos escrever então aqui? Eu vou escrevendo no painel e você vai escrevendo no seu caderno. Como é que eu escrevo doentíssima? Atenção, N. Doenti. Olha o acento. Doentíssima. Então, se ela estava muito doente, ela estava doentíssima. Confira aí no seu caderno se você escreveu corretamente a palavra doentíssima. Vamos então para mais uma frase. A frase é essa: a pobre moça vivia exausta. E eu quero dizer que ela estava muito exausta. Então, como ela estava? Ela estava exaustíssima. Vamos escrever no caderno então exaustíssima? Atenção que esse X tem som de Z. Então, olha o acento, cima. Então, eu enfatizei que ela estava exausta, muito exausta, exaustíssima. Confira aí no seu caderno se você registrou corretamente a palavra exaustíssima.
agora sim nós vamos continuar a leitura. Então, na aula anterior, nós paramos nessa página, onde ela começou a fazer a limpeza até que ela recebeu uma ajuda inesperada. Olha só, esse livro, como eu já falei para vocês, ele tem interação do leitor. O leitor pode escolher como que ele vai dar continuidade à história. Tem duas opções aí. Se você quer que Cinderela tenha ajuda de animais, vá para a página 14. Se você quer que ela tenha ajuda de máquinas, vá para a página 16. Você, se estivesse fazendo a leitura desse livro, você gostaria que a Cinderela tivesse ajuda de animais ou de máquinas? Pensa aí. Como eu não tenho como ouvir o que você está dizendo aí na sua casa que você gostaria, nós vamos contar com a ajuda de uma roleta. Então, lá na roleta, eu coloquei as duas opções, máquinas e animais. Nós vamos girar a roleta e a roleta que vai indicar qual é a página que nós devemos ler. Vamos lá? Então, olhe aí na tela para ver o que a roleta vai indicar para nós. Atenção, a roleta está girando. Qual será? O que você está torcendo? Máquinas ou animais? Olha, ela está parando. Máquinas. Vai passar para animais? Não passou. Só por um pouquinho ela ficou em máquinas. Então, nós vamos continuar a leitura lá na página que indica a ajuda das máquinas. Vamos lá, então? Acompanhem a leitura. É que quando ela estava dando corda num relógio cuco, o passarinho se projetou para fora e ela deu um pulo para trás. Com isso, bateu num armário e a porta dele se abriu. Cinderela mal pôde acreditar no que seus olhos viram. Dentro do armário estavam escondidos vários eletrodomésticos super modernos. Um mega aspirador de pó, uma vassoura a laser, um esfregão automático, uma enceradeira atômica e uma pistola que disparava jatos de lustramóveis. Ela terminou a limpeza num instante e, toda animada, foi costurar sua roupa, usando trapos e uma agulha enferrujada que encontrou no lixo. Na hora de ir para o baile, Cinderela apareceu com seu belo vestido de retalhos. Quando Cremilda e Romilda viram aquilo, elas pensaram: droga, ela está linda! Se Cinderela for ao baile, não teremos nenhuma chance. Então Cremilda disse: mamãe, ela usou seus trapos sem pedir permissão. E Romilda falou: aposto que costurou com a sua agulha. É verdade, Cinderela respondeu, mas encontrei os trapos e a agulha no lixo. Estavam no lixo, mas ainda eram meus, gritou a malvada madrasta. E logo depois ela, Cremilda e Romilda começaram a rasgar o vestido de Cinderela, até que ele ficou em farrapos. As três perversas foram para o baile e Cinderela ficou em casa chorando. Chorou tanto, mas tanto, que fez uma poça de lágrimas. E de repente, dessa poça de lágrimas, saiu uma fada. Então, conhecemos mais uma parte dessa história. A Cinderela então teve a ajuda das máquinas e agora apareceu uma fada. Que fada será essa? Nós vamos conhecer a continuidade lá na próxima aula. Nós vamos pensar agora sobre algumas palavras e expressões que apareceram neste trecho da história. E você vai fazer o registro no seu caderno, sempre colocando o número da questão e a letra que corresponde à resposta, combinado? Vamos começar então? A primeira expressão que nós vamos conhecer é essa que está em destaque nesse trecho. Vejam lá. É que quando ela estava dando corda num relógio cuco, o passarinho se projetou para fora e ela deu um pulo para trás. Vocês sabem o que é um relógio cuco?
Lá no livro tinha uma ilustração de um relógio cuco. Relógio cuco é esse que você está vendo aí na imagem. É esse tipo de relógio que quando dá a hora exata, o passarinho sai para fora e anuncia. Temos badaladas no relógio e o passarinho anuncia que estamos na hora exata. Então, isso é um relógio cuco. Ainda nesse trecho, nós vamos pensar sobre outra expressão. Olha lá, é a expressão dando corda. Se nós ouvirmos essas palavras isoladas, você sabe o que é uma corda? Corda que você comumente conhece? Será que é sobre essa corda que está falando aí no texto, no conto? Vamos consultar o dicionário e ver quais são os sentidos e significados da palavra corda? Então acompanhe. Corda, substantivo feminino. Corda pode ser um feixe alongado de fios vegetais ou sintéticos unidos e torcidos uns sobre os outros. Também pode ser um fio esticado de aço, nylon, etc., que produz som ao ser vibrado em alguns instrumentos musicais. Lembram a corda do violão, por exemplo? Ou ainda pode ser uma lâmina de aço ou de fibra enrolada num cilindro e que, ao se desenrolar, põe a funcionar relógios e outros instrumentos. Então, nós já descobrimos o que significa corda, você já viu, conheceu o relógio cuco. Então, pensando em tudo isso, será que a expressão dando corda nesse trechinho do texto tem o sentido de entregar um feixe alongado de fios, assim como você vê aí na imagem, alguém dando uma corda? Ou será que é o sentido relacionado à imagem da letra B, acionar o mecanismo que põe o relógio para funcionar? Olha lá a mão da pessoa dando corda. Lá no texto, qual dos dois sentidos corresponde à expressão dando corda? Anota aí no seu caderno. Número 1, letra A ou letra B? Vamos conferir? A resposta é a letra B, acionar o mecanismo que põe o relógio para funcionar. Então, isso que é dar corda, puxa
uma corda que aciona um mecanismo e faz esse relógio funcionar. Dar corda também, às vezes a gente conhece alguns brinquedos em que a gente pode dar corda, né? Brinquedos movidos a corda, certo? Então, corda no texto tem esse sentido, dar corda. Ainda nesse mesmo trecho, nós temos uma outra palavra, a palavra projetou. O que significa projetou? A palavra projetou também tem sentidos, significados diferentes. Olha lá no dicionário. Projetar, né? Porque a gente não encontra a palavra projetou no dicionário, a gente encontra o verbo projetar. Fazer projeto ou plano de. Então aí temos um exemplo. Projetou uma viagem para as férias, ou seja, no sentido de planejar uma viagem. Pode ser ainda fazer projeto ou planta de. O arquiteto já projetou o edifício, então ele desenhou a planta do edifício. Pode ser ainda fazer uma projeção de alguma coisa, projetar um filme. Ou ainda arremessar-se, lançar-se. Olha o exemplo. Projetou-se do penhasco e mergulhou no mar. Então tem o sentido de arremessar. Muito bem, então vamos agora para a questão número 2. Vamos pensar. A palavra projetou significa que o passarinho saiu para fora ou ele planejou uma saída? Pensando em todos esses sentidos que nós lemos aí no dicionário, lá no texto, o que significa a palavra projetou? Anota aí no seu caderno. Conferindo então a sua resposta da número 2. Significa que o passarinho saiu para fora. Então, projetou, o passarinho saiu para fora. Olha lá, outro trecho do texto. Ela terminou a limpeza num instante e toda animada foi costurar sua roupa usando trapos e uma agulha enferrujada que encontrou no lixo. Qual é a palavra que está destacada nesse trecho? É a palavra trapos. Vamos ver no dicionário o que significa trapo. Trapo, um substantivo masculino. É um pedaço de pano velho ou usado, ou ainda pode ser uma roupa muito gasta. Pensando nesses sentidos do dicionário, a palavra trapos significa que Cinderela usou uma roupa muito velha, gasta, usou um pedaço de pano velho e usado para fazer seu vestido,
ou a Cinderela estava com aparência cansada. Esse sentido não apareceu lá no dicionário, mas algumas pessoas costumam usar essa expressão para dizer que alguém estava cansado. Ah, e a pessoa estava se sentindo um trapo, porque estava se sentindo muito cansada. Então a palavra trapo, lá no texto, qual desses sentidos que ela tem? Letra A, B ou C? Registre aí no seu caderno. Conferindo então a resposta do número 4. A palavra trapo significa que Cinderela usou um pedaço de pano velho e usado. Nós vimos lá no texto que ela retirou do lixo esses trapos para confeccionar o seu vestido, certo? Muito bem, crianças. Agora que a gente já pensou sobre todas essas palavras e expressões do texto, eu quero que você escreva uma frase sobre o vestido de trapos de Cinderela e não deixe de ilustrar. Você conheceu a capa do livro, viu que ela fez esse vestido com retalhos usados, então agora você vai produzir uma frase utilizando essa palavra e vai fazer um desenho representando o vestido da Cinderela.
Então, caprichou nesse desenho, nessa frase? Muito bem. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula vamos conhecer mais uma parte desse conto. Combinado? Nos vemos lá então.